Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 13, dos versículos do 18 ao 21. Naquele tempo, Jesus dizia: a quem é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu vêm fazer o seu ninho nos seus ramos. Jesus diz ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fica fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus vem comparar o reino de Deus com 2 simbologias importantes, um significado profundo: a semente de mostarda e o fermento. A semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas que em si, em potência, está ali uma grande árvore. O fermento, que a gente não vê ali naquela farinha, que misturada com a outra pode fazer a farinha crescer, né? Desenvolver. Então, essas 2 comparações é importante para dizer como o reino de Deus está presente no meio de nós. Nós não podemos sentir, parece às vezes tão insignificante aos nossos olhos, mas tem uma riqueza, uma profundidade, porque o reino de Deus é assim. É como que a gente não compreendesse, mas ele está acontecendo no meio de nós. O reino de Deus se faz presente e ele nos dá exatamente sombra, e ele nos dá exatamente amparo. É estas árvores que vem e acolhe os pássaros, né, que acolhe os seus. O reino de Deus, ele cresce independente da vontade do homem. Ele está em potência. Por isso que nós já rezamos e dizemos que o reino de Deus está no meio de nós. Não podemos visualizar materializando, mas nós podemos sentir a presença do reino, que cresce no meio de nós. Ele em potência já está acontecendo no nosso meio. Depois, é muito interessante a história do fermento, porque o fermento, ele em si é apenas o fermento, mas quando ele é misturado com a massa, então ele de fato vai produzir o seu efeito, fazer a massa crescer, aumentar o volume. Então é assim, a presença do reino de Deus no meio de nós, tão pequenininho como a semente, como o grão de mostarda, mas que ele cresce e que ele vai fazer, nos dar o amparo. E misturado no meio do povo, através do anúncio da boa nova, da pregação, nós podemos perceber o reino de Deus crescendo e se multiplicando no meio de nós. São 2 comparações que trazem um significado profundo. O reino que cresce no meio de nós e o reino que ao mesmo tempo multiplica no meio de nós. Que nós também sejamos assim, fermento, para fazer esse reino multiplicar. Que mesmo reconhecendo a nossa pequenez, nós também possamos, a partir da nossa pequenez, nos tornarmos grandes no reino, para poder sermos anunciadores da boa nova, daquele que de fato veio para salvar e libertar o mundo, anunciador de Cristo, fazer Cristo crescer no meio de nós. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.